Não, é um fato. Foi. Vamos só. Dia 22 de agosto de 2017, na cidade de Brasília, sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, Sérgio Bruno Cabral Fernandes, delegado de Polícia Federal Marlon Oliveira Cajado Santos, o depoente e colaborador Lúcio Bonafunaro, e os advogados Maria Francisca Santos, Luiz Gustavo Rodrigues Flores e Jéssica Alves de Moraes. O presente auto se destina a colher o depoimento do colaborador Lúcio Bonafunaro, especificamente sobre o tema trazido em um dos anexos, intitulado Monitoramento para evitar colaboração premiada. Lúcio, ontem a gente se reuniu aqui, chegamos a um acordo, colaboração premiada, assinamos um acordo e o senhor compareceu hoje à Procuradoria-Geral da República para prestar depoimento. O senhor prestou o primeiro depoimento, só que, no entanto, ele não foi gravado por problemas técnicos e, agora resolvido o problema técnico, nós vamos cumprir a formalidade da lei e gravar o depoimento que, na realidade, o senhor já foi reduzido a termo do seu depoimento. Eu gostaria que o senhor lesse esse depoimento e acrescentasse o que fosse o que entender necessário e útil às investigações. Os advogados também fiquem à vontade para fazer perguntas. O doutor Cajado também fica à vontade e meu colega aqui, doutor Anselmo, também podem acrescentar outras perguntas, mas esse tema eu queria só que eu pediria que o senhor se ativesse especificamente ao tema já tratado. Então, Doutor Sérgio, só antes de iniciar, acho que é importante só deixar registrado que a via que nós assinamos ontem tinha um probleminha na grafia de um nome e que aí foi reimpressa hoje e assinada com a data de hoje. Ontem a gente chegou a um acordo, né? Exato. Mas assinamos o termo propriamente dito hoje. Exato. Mas para a registração sobre hoje, o João Lúcio Funaro, colaborador, compareceu à Procuradoria-Geral da República, fizemos uma reunião ontem, chegamos a um acordo e hoje estamos formalizando, dando sequência aos procedimentos. Obrigado. Pois não, Sr. Lúcio. Então, o senhor pode até utilizar o termo escrito, se o senhor quiser chegar, fazer a leitura e narrar de novo, o senhor já narrou. Sim, senhor. Que eu conheci o Joesley no ano de 2011 e que a partir do ano de 2015, mais ou menos no mês de maio, começou a haver uma preocupação por parte, tanto minha quanto do Joesley, a respeito das contas que foram bloqueadas do ex-deputado Eduardo Cunha na Suíça. A preocupação se devia ao fato que esse bloqueio poderia levar a uma contaminação tanto minha ou do Joesley, por parte, se houvesse a entrega dos documentos do bloqueio da conta pelo Ministério Público Suíço às autoridades brasileiras. Com isso, poderia desencadear várias investigações sobre o deputado Eduardo Cunha e a gente estava preocupado que com isso a gente perderia tanto na função do Eduardo exercer o poder, como na função do Eduardo poder proteger a gente alguma coisa que a gente precisasse ou reivindicar alguma coisa, alguma proposta que a gente quisesse em troca de propina. A gente é o grupo eu e o grupo JBS. Tá. Eu intermediando pelo JBS pleitos que eles faziam a mim relativos ao governo federal ou onde o deputado Eduardo Cunha tinha influência. Porque esse fato poderia levar à cassação do deputado Eduardo Cunha, como de fato veio a ocorrer. Tanto eu como o Joesley ficamos comprometidos a partir daquela data a ter uma definição de que, se eu sentisse que o deputado Eduardo Cunha corresse algum risco de ser cassado e que antes de ser cassado, ou durante o processo de cassação, ou após o processo de cassação,
eu vislumbrasse alguma chance dele aderir a um processo de delação premiada, que eu deveria sair na frente do deputado Eduardo Cunha para proteger a minha pessoa e ao grupo JBS. Que a preocupação era tão notória com relação a esse problema das contas do Eduardo Cunha na Suíça, que numa oportunidade em 2016, ainda quando os documentos não tinham sido remetidos, o advogado Francisco de Assis, que trabalha para a JBS, me apresentou um advogado suíço durante um almoço no restaurante Varanda Grill, no shopping Juscelino Kubitschek, em São Paulo, que chamava Lúcio Velo, que era o advogado suíço responsável por cuidar de toda a parte jurídica da JBS em território suíço, a fim de ver se esse advogado suíço vislumbrava alguma solução que não a que o advogado do deputado Eduardo Cunha vinha vislumbrando no caso em que ele estava atuando para o deputado Eduardo Cunha. Quem mais estava nesse almoço? Um advogado tributário que trabalha para a JBS, que chama Bichara, que é do Rio de Janeiro. Que o advogado que o deputado Eduardo Cunha contratou para defender ele na Suíça era o Didier. Eu que apresentei ele para o deputado Eduardo Cunha durante uma viagem em que eu encontrei o deputado Eduardo Cunha em Portugal, mais precisamente na cidade de Cascais. Nós fizemos uma reunião junto ao advogado e nesse dia ele outorgou uma procuração para o advogado para que o advogado pudesse representar ele perante as autoridades suíças e perante o Banco Julius Baer. Porque até aquela data, que era o princípio, mês de junho de 2015, mais ou menos, o deputado Eduardo Cunha não tinha muita noção de qual era o problema que ele estava implicado na Suíça. Ele tinha recebido só um e-mail do banco dizendo que a conta dele estava bloqueada e o cartão de crédito que ele possuía da instituição não funcionava mais. Então, era preciso primeiro ir ao banco, depois ao trustee, que era uma empresa que chama Posadas, e depois às autoridades suíças para saber exatamente o que estava ocorrendo com a conta do deputado Eduardo Cunha e qual o motivo do bloqueio. Depois dessa reunião na Suíça, em Cascais, uma outra vez eu tive na Suíça, também para fazer uma reunião com esse advogado, com o Didier, com o objetivo de acompanhar a situação processual das contas do deputado Eduardo Cunha na Suíça. E nessa reunião eu vi um papel do MPF suíço, do promotor Stephen Lenz, e um papel que eu achei muito forte o impacto do papel, e eu achava, a partir daquele momento eu comecei a achar que a defesa do deputado Eduardo Cunha ficaria muito difícil. Esse papel já tinha alguma indicação de que ele transferiria? Já tinha indicações que ele transferiria toda para o Brasil, todos os papéis para o Brasil. E o deputado Eduardo Cunha, o objetivo dele na contratação do advogado era evitar que isso ocorresse de qualquer maneira. Aí... Só nessa reunião, no Didier, quem mais participou ali? Na primeira reunião, dessa segunda vez, quando foi na Suíça, porque eu tive 2 reuniões na Suíça com o advogado Didier. Na primeira reunião, estava o sobrinho do João Henriques, que é o responsável pela venda daquele campo de petróleo da Petrobras, pela compra pela Petrobras daquele campo de petróleo em Benim, que foi com o intuito de explicar qual era, porque o deputado Eduardo Cunha tinha recebido recursos na conta dele, oriundos da conta do João Henriques
no Banco BSI. Contaminação que você se referiu. E eu achava que a conta do deputado Eduardo Cunha estava bloqueada por conta da contaminação que teria havido pelo depósito do João Henriques na conta dele no Banco Julius Baer. E o sobrinho do João Henriques me informava que a conta não estava bloqueada. O fundo dele, que ele tinha uma conta que era um fundo, não estava bloqueado. Eu achava estranho. E aí eu fiquei até meio assustado. No outro dia, quando eu fui na reunião, eu pedi para o advogado o Didier avisar que eu não queria fazer a reunião junto com o sobrinho do João Henriques, porque eu tinha medo que o João Henriques pudesse aderir a um processo de delação, não sei o que, e citasse meu nome como tendo sido intermediário do deputado Eduardo Cunha na solução desse problema das contas na Suíça. Eu queria me isolar desse problema. Aí depois, posteriormente, eu soube que os advogados que estavam atuando para o deputado Eduardo Cunha à época, mais precisamente o Marcos Joaquim Gonçalves e o filho do ex-procurador da República, Alexandre, também foram à Suíça para terem reuniões com o advogado Didier. Ontem me foi perguntado se eu fiz pagamentos para esse advogado. Eu confirmei que eu fiz pagamentos de honorários para esse advogado para o Didier, mas não fiz eles através da minha conta, paguei através de conta de terceiros. E também me foi perguntado como é que era a relação, como é que o João Henriques e o Eduardo, como é que começou essa relação, e eu expliquei que essa relação começou... O pagamento do advogado que você pagou sem ferir está no seu anexo, né? Você traz no seu anexo essa informação, você lembrou agora? Esse pagamento... Não lembro. Você falou que pagou... Eu não lembro. O depoimento aqui consta que você pagou parte, esse você pagou parte dos honorários dele? Deve ter sido parte, porque como ele continuou o trabalho, deve ter tido mais honorários, porque eles cobram por hora, deve ter tido mais honorários depois desse tempo que eu visitei fiz a visita a ele. E eu limitei os meus pagamentos até essa época. Os pagamentos que eu fiz eram os pagamentos que eram solicitados pelo advogado. Como eu tinha contato com o advogado, ele solicitava. Eu lembro que ele tinha uma conta no Banco BS e eu fazia uma transferência de fundos para a conta dele no Banco BS através de terceiros. Agora, voltando aqui especificamente ao tema desse depoimento, isso aí a gente pode explorar mais na questão quando for tratado do ex-deputado Eduardo Cunha. E o Joesley acompanhava todas essas movimentações? Você falou aqui no depoimento que... Na verdade, o que acontecia? Quando eu voltei, eu falei para o Joesley o que estava acontecendo com essas contas do Eduardo Cunha e nós dois, ambos, ficamos preocupados. Por quê? Porque qualquer problema que atingisse o Eduardo Cunha, paralelamente iria me atingir e, consequentemente, atingiria o grupo JBS. Ou seja, ele tinha essa preocupação. Ele sabia dessa relação, desse efeito dominó que iria ocorrer. Tá. E aí você falou também no seu depoimento que o Joesley ou o Francisco te apresentaram um outro advogado suíço, ou um advogado com experiência internacional. Um advogado suíço que tem escritório em Lugano, que o nome é Lúcio Velo, que talvez poderia ou trabalhar em conjunto com o advogado que a gente tinha, que era o Didier, ou talvez ele tivesse um outro tipo de solução. Foi quando eu tive aquele almoço com o Francisco de Assis no restaurante Varanda Grill e encontrei o advogado, e no outro dia o advogado foi no meu escritório falar comigo e eu não vislumbrei que ele tivesse nenhuma solução além daquelas que já estavam sendo adotadas, e então não teve contratação nenhuma desse advogado. Tá. Então vamos voltar aqui para o dia, um episódio aqui que você também colocou no seu depoimento, que você estava fazendo esse acompanhamento, aí a Receita começou a te intimar. Na verdade, a Receita começou a me intimar antes de eu fazer esse acompanhamento. Voltou a te intimar, né? Voltou a me reintimar. E aí eu comecei a ficar mais preocupado, porque eu falei, o problema não estancou. Porque se fosse uma intimação simples,
eu teria dado a resposta, que foi mais do que suficiente, e a Receita teria estancado o problema. Na verdade, a Receita foi aprofundando a investigação cada vez mais. E aí você narra aqui que você foi à casa do Joesley com essa preocupação e fez uma combinação em relação aos créditos que você tinha. Aí eu fui várias vezes na casa do Joesley para conversar com ele. Sobre os créditos, eu fiz a combinação na minha casa. Ele me procurou no dia 11 de dezembro de 2015, desde o período da manhã. Começou me procurando de manhã, por conta que ele queria a liberação de um financiamento para a compra da Alpargatas. E aí eu não atendi o telefone, isso pode ser provado porque a Polícia Federal periciou meu telefone e consta lá as ligações dele perdidas no meu telefone. E aí ele foi, quando era mais ou menos 7 horas da noite, 8 horas da noite, ele foi junto com a esposa dele até minha casa. Esse foi o encontro que você bota aqui no dia 11 de dezembro? 11 de dezembro. Tá. Aí ele chegou na minha casa e falou, pô, eu preciso que você mande liberar um empréstimo lá para mim comprar Alpargatas, que era um empréstimo no valor de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Aí eu falei para ele, tá bom, tá tudo certo, o que a gente sempre combinou em relação à propina tá acertado. Ele falou, tá, tudo certo, só preciso que libere, porque senão eu vou perder o rating da operação e aí vai demorar mais tempo para liberar o dinheiro e eu não posso perder a oportunidade. Isso. Aí conta aquilo que você botou aqui, a sua combinação com o Joesley foi o quê? Quando a sua apreensão de ser... Aí eu falei para ele, como estava surgindo muito rumor que podia ter alguma coisa relacionada à minha pessoa, ou em termos de busca e apreensão, ou em termos de prisão coercitiva, eu combinei com ele, falei, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar liberar essa operação, não vou sacar o dinheiro que eu tenho aí referente à comissão dessa operação, nem vou sacar o saldo que eu tenho aí com você disponível, e você fique ciente que se me acontecer alguma coisa, você tem responsabilidade aí de arcar com todos os custos da minha família, custo da minha defesa, até a hora que eu sair, e aí a gente faz um encontro de contas, você me paga o saldo que for devido. E na realidade houve mesmo a Operação Catilinárias no dia 15 de dezembro, o que provocou aflição no Eduardo, aflição no Gedel, aflição em todos esses políticos que tinham negócios mais chegados a mim. E o Gedel foi o primeiro a falar, ó, esse dinheiro que eu tinha que receber de comissão da Alpargatas, eu nem quero receber. Deixa com você o dinheiro, porque ele teria um percentual. O Gedel falou isso para você? Falou para mim. Deixa esse dinheiro com você, porque você pode precisar desse dinheiro para tua defesa, para tua mulher, para não sei o quê. Então deixa com você esse dinheiro. Então o Gedel sempre... Você foi no dia da busca, né? Você não estava preso ainda, né? Não estava preso. Foi só busca no meu escritório. E aí, eu achava que podia ter busca ou no máximo uma prisão coercitiva, porque todos os advogados que eu tinha consultado tinham me informado que não era a prática do STF prender nesses casos. Que os únicos casos que tinham acontecido de prisão por atos desse tipo eram casos de obstrução de justiça, esse tipo de crime, que não era o caso meu. Aí, no dia 18, eu recebo um telefonema do Joesley pedindo para mim passar na casa dele, que era uma sexta-feira. E como eu já tinha cópia da ação cautelar 4044, e era uma ação que foi a que justificou o disparo da Operação Catilinárias, eu levei a cópia da ação comigo, porque na ação falava em vários momentos de várias operações financeiras que eu tinha com várias empresas do grupo JF. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, o Joesley estava junto com o Francisco de Assis e eles já tinham uma cópia da ação 4044 em mãos, falaram que receberam essa cópia
do advogado Geraldo Grossi, acho que é o nome deles, José Geraldo Grossi, que tinha vendido uma fazenda para o pai do Joesley, e que, como ele tinha visto o nome do grupo envolvido nessa ação 4044, que ele devia ter algum outro cliente envolvido, como ele tinha tirado cópia para esse cliente, ele também enviou a cópia para o pessoal da JBS. A partir desse momento, a preocupação do Joesley cresce exponencialmente. Por quê? Porque qualquer coisa que me atingisse, atingiria ele, e o efeito dominó seria da mesma maneira que eu comentei anteriormente. Ia pegar em mim e ia pegar nele. Eu tinha ao redor de 100 milhões de reais, 120 milhões de reais de notas fiscais emitidas para eles. Não, pouco menos, 85 milhões de reais de notas fiscais emitidas para ele. E ele tinha muita preocupação sobre como justificar o pagamento dessas notas fiscais. Porque nós tínhamos um contrato que foi celebrado em 2012 que dava amparo somente para as notas da Eldorado. Não dava amparo para as outras notas fiscais. Então... Só nesse dia que ele mostrou a ação cautelar 4044, você falou que a preocupação dele cresceu exponencialmente, e aqui você comenta o que ele propôs para você. Não, era isso que eu vou falar agora. Então, como ele só tinha amparo para o contrato dos serviços prestados na Eldorado, que era um contrato de estruturação de operação financeira entre a empresa dele e a minha, desde Project Finance, tudo, e não tinha amparo para nenhuma outra nota. Então ele vem e fala para mim, olha, vamos fazer o seguinte, eu te devo um dinheiro, eu preciso ter um contrato que dê amparo para todas as notas, eu vou fazer um contrato no valor de 100 milhões de reais, que aí fica tudo sob o mesmo guarda-chuva. Ou seja, a minha história tem que estar alinhada com a sua, que tem que estar alinhada com a do Bertini, que é um outro personagem que estava envolvido no nosso negócio, que estava sendo pautado para ser posto dentro do contrato. Porque, na verdade, o contrato de 100 milhões é para a remuneração do litígio que havia entre a família Batista e a família Bertin. Realmente eu atuei e fiz o trabalho para que esse conflito não continuasse sendo litigado na justiça e houvesse um acordo entre as duas famílias fora da justiça. Fui remunerado por parte dos Bertini, não fui remunerado pelo Joesley. Ficou em aberto para a gente decidir um valor sobre o quanto ele me remuneraria por esse contrato. Então, qual seria o âmbito do contrato? Seria a intermediação do acordo deles com o Bertini. Como era um negócio de mais ou menos 50 bilhões de reais, caberia o valor de 100 milhões de reais a título de finder's fee. Tá. Agora, no que nos interessa aqui, antes dele propor esse contrato, guarda-chuva, que você falou de 100 milhões, ele queria com isso é só uma parte da história. O que você falou aqui no depoimento por escrito é que havia uma proposta de acertar as versões. Não, então, alinhar as defesas, foi o que eu falei. Quais foram as expressões que ele usou? Nós temos que ter a mesma versão para os fatos e alinhar as defesas. Tá. Você botou... Ou seja, não pode ter nenhum fio descascado nesse negócio. A gente tem que ter a mesma versão, o mesmo discurso, falar que a atuação foi igual, que o objetivo é o mesmo, para mim não ter nenhum problema com imprensa, problema com banco, com problema de nenhum tipo de exposição dele em mídia. Então essa parte aí que você fala, vamos tocar juntos, vamos amarrar as pontas. Amarrar as pontas, é isso. Combinar as versões. É para não deixar nenhum fio desencapado, foi o que eu falei para o senhor agora. Tá. Aí depois desse guarda... Aí ele chega para o Francisco de Assis, que estava na reunião, e fala para o Francisco de Assis, ó, você faz isso aí urgente. E aí você falou da função do contrato, que era aquela dupla função. A função do contrato, o que era? Dar origem ao que já tinha sido emitido de notas no passado,
e me dá o direito de ter um documento, um título executivo do valor que ele me devia por serviços prestados entre entes privados, que era o caso do acordo dele com a Bertin. Tá. E a outra era a questão de te dar uma tranquilidade. Me dava segurança porque é o seguinte, eu não tinha papel nenhum. Eu passava a ter um contrato que era um título executivo. Tá. Você segue aqui, você ter seus créditos reconhecidos. Tá. E aí vamos pro... Agora, aí ele solicita para o Francisco fazer o contrato e o Francisco pede para mim que eu relacione para ele todas as notas fiscais que eu emiti para empresas do grupo. Eu relaciono todas as notas fiscais que eu emiti para as empresas do grupo. Naquela época a gente já nem trocava e-mail, só trocava e-mail quando era combinado que ia trocar e-mail, porque já estava todo mundo neurótico com relação a problema que pudesse estar sendo monitorado, alguma coisa desse tipo. Então, o que acontecia? Eu mandava os documentos para o Francisco por envelope, o Francisco mandava por envelope, aí ele fez o contrato, eu li o contrato, fez um contrato com uma data anterior, de 2012, e aí nós combinamos de assinar todo mundo junto e rasgar as versões originais. Todo mundo quem? Você? Eu, o Francisco e o Joesley. Betinho, não sei. Betinho estava nessa. Não, porque o contrato do Betinho era a parte. Eu tinha um contrato com o Grupo Betinho e um contrato com a JBS. Eram dois contratos paralelos, para a mesma função. É como se eu tivesse sido contratado pelos dois grupos para solucionar o mesmo problema. Tá, então tranquilo. E aí você diz aqui que essa questão da bolsa, esse contrato tinha uma função de dar para tranquilidade e as conversas reforçaram o pacto que depois foram fechados em 11 de dezembro. Porque ficou claro para mim que é o seguinte, olha, eu estou pondo aqui no papel, eu te devo dos negócios que você fez para mim, para te assegurar que se acontecer alguma coisa com você, você ter os recursos aí disponíveis, porque é só você executar o contrato. A empresa naquela época não tinha nenhum problema de caixa, não tinha nenhum problema de notícia em mídia, a empresa estava tranquila, sempre foi uma empresa que teve muito dinheiro em caixa. Então era um negócio que me dava essa tranquilidade de falar, olha, qualquer coisa que me acontecesse, eu pedia para algum advogado meu, executa o contrato. Então me dava essa tranquilidade. E aquela... Seria esses valores, né? Fevereiro ou março de 2016. Das notas são esses valores. Aí o que aconteceu? Não, aí faltou a parte, depois que a gente assinou o contrato, foram assinar duas vias dos contratos, porque se ninguém assina duas vezes igual, então foi assinado. Eu assinei uma via, aí assinei outra via, aí o Joesley assinou uma via, aí assinou outra via, as testemunhas assinaram, e aí a gente rasgou os contratos originais, só ficamos com cópia, que era para, em caso de perícia no documento, ninguém conseguir saber a data em que aquele documento foi redigido. Você falou no documento, não dá perícia, é isso, né? Não consegui chegar a um laudo conclusivo de que dia foi assinado com precisão aquele contrato. Ou seja, no caso de uma investigação da Polícia Federal que a gente deixasse o contrato, olha, está aqui o contrato que a gente assinou. Aí o delegado pede para fazer uma perícia no contrato, olha, eu quero que você me dê uma data aproximada de quando foi assinado esse contrato. Se o contrato, a gente tinha a informação de que se o contrato fosse assinado a caneta e a gente deixasse a folha com a marca da caneta, com a caneta normal, original, a perícia chegaria a uma data. Com o Xerox ela não tinha como efetuar isso. O que criava a impossibilidade de dizer que o contrato foi celebrado com data retroativa. Aí você contou um episódio também que você foi ao seu escritório do seu advogado e o Francisco foi junto para... Não, aí eu contratei após a operação Catilinares, eu contratei um advogado, o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. E para mostrar
que eu estava fazendo as coisas de maneira alinhada, como tinha sido acertado, numa das reuniões que eu fui no escritório do Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, eu levei o Francisco de Assis junto comigo para ele acompanhar e ver qual era a estratégia de defesa que o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira tinha montado, e depois que saísse de lá ele me falasse se estava de acordo, se não estava de acordo, se tinha alguma objeção, se não tinha alguma objeção. E ele foi na reunião e saiu tranquilo e não fez nenhum comentário a respeito. Então o objetivo disso... Essa reunião foi no escritório do próprio Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. E ele se tratou numa estratégia de defesa. Ele demonstrou, ele fez como se fosse um plano de como seria a defesa. Ó, a defesa é isso, estão acusando o Lúcio Selangamanos do Eduardo Cunha, parará, piriri, tem um contrato de mútuo do carro, que diz que o Lúcio pagou o carro do Eduardo, aí tem vários pagamentos que eles fizeram para ele, mas os pagamentos são fruto de contrato que vocês têm, porque a gente já tinha o contrato feito, e explicou, fez uma trajetória, uma linha de tempo para ele, e falando, olha, perante isso aqui que está aqui, a linha de defesa que nós temos que adotar é essa. E a linha de defesa que ele achava que tinha que adotar era não se mexer, ficar quieto. Entendi. E o Francisco concordou. Não me fez nenhuma ressalva saindo de lá. Mas isso aí significava, então... Que eles acompanhavam a defesa o tempo todo. Do mesmo jeito que ele tinha concordado em assinar um título de crédito, um documento para te resguardar a sua dívida, você também, em contrapartida... Dava para ele o direito, olha, vamos fazer o seguinte, como a gente está sentado que nós não vamos deixar nenhuma ponta solta, eu não posso te deixar sem saber o que eu estou fazendo. Qual era a diferença que ele falava? Eu aqui, você tem o Francisco, você pode falar com o Wesley, você pode falar com não sei quem. Na sua empresa, só tem você que a gente pode falar, porque você é o cabeça do negócio, você que toca tudo, então nós precisamos saber o que está acontecendo. Se você morre amanhã, como é que nós vamos saber em que pé que está o processo? Tá, entendi. Vamos dar sequência aqui, seguindo o roteiro que você já tinha falado. Vamos para fevereiro. Falou aqui que entre fevereiro e junho de 2016, antes de ser preso, você teve um novo encontro com o Wesley. Aí já foi um encontro que eu tive com ele à noite na casa dele, ele me chamou para ir na casa dele. Ele até falou, estou indo para Venezuela hoje, à noite. Te chamando aqui para a gente conversar. É o seguinte, se você achar que o Eduardo Cunha não vai aguentar, ou um termo mais fácil, assim, se achar que a vaca vai pro brejo e que isso aí vai poder afetar ou você ou a mim, é claro que ia me afetar primeiro do que a ele, porque eu era mais ligado ao Eduardo Cunha do que ele. Vamos deixar acertado que você sai na frente e faz a delação premiada a você, me protegendo. E eu falei que tudo bem, tá bom. Se eu sentir que o Eduardo não vai aguentar, eu faço isso e saio na frente e te protejo. Falando que o contrato é lícito, que está aqui, parará, porque tinha 12 hipóteses que podia acontecer. O Eduardo Cunha fazer uma delação e delatar ele, e me poupar, e o Eduardo Cunha fazer uma delação e não me poupar e não poupar ele, entendeu? Você falou também da preocupação de você se juntar com o Cunha também. E também ele tinha a preocupação que eu e o Eduardo Cunha pudéssemos se juntar para fazer uma delação contra ele, entendeu? Ele nunca deixou transparecer isso, mas eu via que ele tinha essa preocupação, porque ele é um personagem que durante todo esse processo da Lava Jato, todo mundo falava, essa operação tangencia e não pega ele, tangencia e não pega ele, tangencia e não pega ele. Então ninguém entendia por que a operação não chegava até pegar ele. Os pagamentos agora, você falou, você narrou que você apresentou o seu irmão, o Francisco, falou que era para pagar. Aí que aconteceu?
Depois da operação Catilinares, o que aconteceu? Cada vez mais foi subindo a pressão em relação à minha pessoa. Olha, muita notícia na mídia, comecei a ficar preocupado, muito falatório, você está sendo monitorado, o telefone está monitorado, parará. Bom, você vai, por mais que você queira evitar, eu tinha uma filha de 2 meses, que tinha nascido em janeiro, você vai se preocupando. Pô, minha preocupação o que era? Olha, se me acontecer alguma coisa, eu não quero ter problema com a minha família aqui fora, quero que minha família tenha o mesmo padrão de vida, que tudo se mantenha e que pô, vocês paguem a minha defesa aí, não criem tumulto com isso e toquem as despesas do escritório. Aí um dia o Francisco de Assis estava no meu escritório, como ele sabia, como o Joesley também sabia e o Wesley sabia que eles eram meus devedores, eu apresentei o Francisco de Assis para o meu irmão e falei para o meu irmão, olha, se acontecer alguma coisa comigo, Dante, eu só tenho um irmão homem, o Dante. Tá. Falei para o Dante, ó, se me acontecer alguma coisa, você procura o Francisco de Assis na JBS ou o Joesley e vê o que você vai precisar de dinheiro e vai pedindo para ele que eles vão te dar, referente a um contrato que eu tenho aberto com eles, um valor a receber. Aí você afirmou, isso você falou só com o Dante, mas... Na frente do Francisco. Na frente do Francisco. Para o Francisco ver que eu estava avisando. E acabou acontecendo que no dia 1º de julho eu fui preso. E aí como é que foram os pagamentos? Aí o Dante procurou o Francisco e o Francisco falou que queria pagar em dinheiro vivo. Então que não podia pagar no dia, pediu lá um prazo para pagar. E aí o Dante se acertou com ele, combinaram a logística, que eu não sei como é que foi. Quem pode falar isso aí é só o Dante ou o Francisco, ou aquele outro funcionário que eu vi agora saber da JBS, Florisvaldo, que eu não conhecia esse cara. E combinaram como é que ia ser a entrega e ele entregou uma primeira parcela de R$600 mil no mês de julho. No mês de agosto ele entregou outra parcela de R$600 mil. Essas duas para o Dante. Pro Dante. Aí eu tive um desentendimento com o Dante, porque o Dante não vinha me visitar, consequentemente não me dava satisfação do que estava acontecendo. Olha, no escritório está acontecendo isso, o dinheiro que está entrando eu estou pagando isso e isso. Tem isso em aberto, tem aquilo em aberto, tem que resolver isso. Ele não me dava satisfação. Ele pegava o dinheiro e administrava do jeito que ele achava que tinha que administrar. Aí eu resolvi trocar a pessoa que seria responsável por recolher o dinheiro junto à JBS, que me era devido, e passar a fazer essa mini administração, porque o meu negócio, que era um negócio muito maior, virou um negócio minúsculo, essa mini administração desses recursos mensais. E aí eu pus para fazer essa atividade para mim a minha irmã, a Roberta. Aí a Roberta pegou 600 mil em setembro, em outubro, aí ele reclamou o Francisco porque tinha sido deflagrada a Operação Greenfield em setembro, que eles estavam com dificuldade de caixa, não sei o quê, porque eles teriam que pôr uma fiança de 1 bilhão e não sei quanto, que depois eu vim a saber que eles não puseram a fiança, na verdade o que eles fizeram foi dar as próprias ações em garantia da empresa, ou seja, isso aí para eles não teve custo nenhum. Então ele pediu se dava para diminuir o valor. A Roberta veio me perguntar, eu falei, diminui para 400 mil, se precisar aumentar, depois a gente aumenta. Aí o valor foi reduzido para 400 mil, ele pagou 400 mil em outubro, em novembro ele não pagou, ele sumiu, não achava ele, não dava resposta, e no final de dezembro ele chamou a Roberta lá e pagou mais 400 mil. Aí já entramos em 2017. Em 2017 ele paga o mês de janeiro, paga o mês de fevereiro, paga o mês de março, paga o mês de abril e liga para Roberto Francisco de Assis e fala, olha, eu estou indo viajar para Nova York e quero antecipar o pagamento. E a Roberta então vai no final do mês de abril e pega o dinheiro na JBS, 400 mil, referente a maio, foi o último pagamento. Esse pagamento, em vez de ter sido efetuado, normalmente quem efetuava o pagamento para ela ou era esse Florisvaldo ou era o próprio Francisco de Assis,
ela recebeu do Ricardo Saldi, que foi aquela ação controlada pela Polícia Federal. Diga uma coisa, e como esses pagamentos estavam sendo cumpridos, você fala aqui, vamos falar agora voltar aqui à questão da relação sua com o Joesley em relação ao pacto. Então, o fato de estar recebendo esses pagamentos deixava tranquilo em relação àquela combinação prévia lá do dia 11 de dezembro? Isso, que vocês estavam cumprindo com a parte dele. Me deixava tranquilo, porque eu tinha uma filha pequena, que tinha 6 meses de idade. Toda a parte da minha defesa também estava sendo paga. Nessa altura, eu já tinha mudado de advogado, trocado o Antônio Cláudio Maris de Oliveira pelo Daniel Geber. Quando foi para pagar os honorários do Daniel Geber, ele mesmo se prontificou, faz uma cessão do teu crédito pro Daniel Geber no valor total dos honorários dele, que assim eu já pago ele direto, não tenho que ficar fazendo dinheiro vivo para entregar para sua irmã. Só que aí depois ele achou que aquilo ia ser um fato que ia linkar muito ele comigo, porque como é que eu ia contratar um advogado se eu não paguei nenhum honorário? Então eu assinei a sessão de direito, o advogado assinou, mas no final a gente recuou e eu falei, eu mesmo vou te pagar por minha conta. Mas antes da gente entrar porque tem um episódio aqui que você traz dos advogados, só para deixar claro aqui, ver se você confirma o que você falou anteriormente. Então você tinha essa certeza que o Joesley iria honrar esse compromisso e manter a família? Eu tinha essa certeza por vários motivos. Primeiro, ele estava efetuando os pagamentos. Sim. Segundo, a família dele estava em constante contato com a minha para saber como é que eu estava, como é que eu não estava, se estava precisando de alguma coisa, se minha mulher estava precisando de alguma coisa, se minha filha precisava de alguma coisa. Isso ele fazia através da mulher dele, das irmãs dele, das sobrinhas dele. Todo mundo da família dele que se relacionava com a minha mulher, ele fazia esse monitoramento. Quando minha filha fez 1 ano, ele mandou a mulher dele lá, porque eu não ia fazer festa, não ia fazer nada, porque eu estava preso. Mandou a mulher dele lá levar um bolo em casa, comemorar o aniversário da minha filha. Fora isso. E só para pegar o gancho, e além disso, do lado dele, ele também, você transmitia tranquilidade para ele também. Do lado dele, ele recebia de mim toda a tranquilidade que ele precisava. Ele via que eu não dava declaração nenhuma. Várias vezes saíram rumores que eu estaria fazendo delação e ele via que eu não estava fazendo delação. Confirmava com vários advogados aí que eu não estava fazendo delação. O Francisco conversava com ela também, você falou? O Francisco conversava com a minha irmã. Até uma vez ele levantou a hipótese de que um advogado que chama Tiziano teria falado com o Francisco que você queria fazer que eu estaria fazendo delação, e ela negou. E aí o que aconteceu foi que ele tinha certeza que eu não estava fazendo delação, porque a minha mulher vinha me visitar, falava que eu não estava. Eu uma vez mandei um recado para o Francisco falando, tô tranquilo. E esse recado chegou para ele através do Mabi, que eu nem lembrava que eu tinha mandado esse recado para ele. Uhum. Quem me lembrou isso aí através da minha advogada foi a minha irmã, que realmente você escreveu esse bilhete, eu mostrei para ele. Quando minha mulher ia em alguma festa que eu sabia que ela ia encontrar o Joesley, ou alguém da família dele, eu falava, fala para eles que eu estou bem, que eu estou tranquilo, que tá tudo bem, e que eu vou segurar. E eu também fazia isso porque eu achava que a minha defesa técnica era uma defesa técnica que tinha viabilidade, entendeu? Então me diga só, mas vamos só, você botou aqui que essas mensagens que você enviava para dar tranquilidade, você citou especificamente uma para o Francisco, você mandou, na realidade essa foi mais para trocar o Dante pela Roberta, né? Essa aí eu não lembro se eu escrevi bilhete ou se foi só uma frase que eu falei para ele, dei um código para ele, que ele sabia que era um código que a gente sempre falava quando a gente... Qual que é? Pode falar. Gente frouxa é uma merda. Era um código que ele usava assim toda vez que ele queria falar que um cara não estava fazendo o que ele queria, ou que um problema não estava andando do jeito que ele queria. Ele falava, Você entendeu que mandando esse ele ia entender que... Ele ia entender porque como era um código, como era uma palavra, uma frase frequente entre os diálogos da gente, ele ia entender que quem mandou fui eu. Então que realmente era para mudar o destinatário do dinheiro que ele estava mandando. E
Eu não Aí sei, a segunda vez você eu não falou- sei se essa foi a primeira vez ou se a primeira vez foi a da BIC. Eu não tenho como afirmar isso para o senhor. Por quê? Porque eu não lembro do episódio da BIC. O episódio da BIC, quem lembrou foi minha irmã. Entendi. Mas o importante é... Aí teve um episódio que eu escrevi um bilhete de próprio punho. A minha letra é uma letra que é uma letra horrível. Ou seja, ele conhecia a minha letra. A minha letra é uma letra que se eu escrever aqui para o senhor 3 vezes, o senhor vai ver a letra e vai falar, pô, essa letra desse cara é muito ruim. E aí ele viu que a letra era minha e era um bilhetinho falando para ele, ó, fica tranquilo, eu tô bem, não sei o que, vou aguentar, tô firme, tô com fé na minha estratégia de defesa, não sei o que lá. Além disso, toda vez que a Roberta ia lá, passava para ele como é que estava o andamento processual, o que eu estava achando, como é que estava, se estava em fase de HC, se estava em fase de oitiva, tudo isso. Uma outra coisa que ele ficou muito preocupado, que agora eu me lembrei que não está no depoimento de ontem, foi quando eu arrolei ele para testemunha. Depoimento de hoje mais cedo. Que seria hoje mais cedo. É. Mas quando eu arrolei ele no passado, antes dele fazer a delação. Sim. Então ele tinha sido... Porque... Porque... como testemunha? Testemunha minha. Está no seu... Não está no meu depoimento de O que ontem. aconteceu com isso? Ele estava incomodado porque ele ficou com medo, ele não sabia quais eram as perguntas que o procurador ia fazer, quais eram as perguntas que eu ia fazer. Ele queria ajudar, mas não queria se prejudicar. Ele achava que isso aí podia trazer algum prejuízo para ele, sair alguma pergunta ali impertinente ou algum fato impertinente e que isso aí pudesse pudesse trazer algum problema para ele. Aí o que eu fiz? Eu dispensei ele como testemunha. Só que nessa confusão de marcar audiência, unificar processo, desunificar processo, acabou que o juiz Valisney acabou confirmando ele de novo como testemunha. Aí eu desisti de novo dele como testemunha. Aí o Eduardo veio e chamou ele para testemunha depois da delação. Aí ficou eu e o Eduardo chamando ele para testemunha depois da delação. Tá. Você falou também no seu depoimento... Aí eu desisti dele na última audiência, junto com o Eduardo Cunha também desistiu. Eu vou ouvir o que eu ia ouvir dele depois dele ter feito essa delação. Tudo que ele tinha para falar ele já teria exposto aqui. E eu não vou chamar ele para ir numa audiência porque eu não posso intervir no que ele está falando. Eu só posso perguntar. Então eu resolvi que não seria bom para minha defesa chamar ele. E você botou no seu depoimento por escrito que a gente perguntou o que você faria caso os depoimentos fossem suspensos. Você falou depoimentos não, os pagamentos. Pagamentos, desculpa. Você falou que você usou a expressão que está entre aspas aqui. O depoente iria estourar ele. Ou seja, iria executar os títulos de crédito contra ele. Eu podia tomar 2 atitudes. Então, eu tinha 2 estratégias para adotar. Ou fazer primeiro uma primeira estratégia de executar ele na justiça e ver se ele recuava. Falar, não, vou voltar à normalidade e continuamos amigos. Ou executar na justiça, receber meu dinheiro e na sequência fazer a delação. Ou então, a terceira opção seria fazer a delação e a execução tudo junto. Mas, ou seja, o seu ânimo de delatar ou não, ele mudaria conforme essa questão dos pagamentos. Isso era uma coisa que te influenciaria. Mudaria porque eu não achava justo o cara ter combinado comigo, que sempre honrei com ele tudo que eu combinei, sempre o que eu tratei com ele foi feito, sempre o que eu falei para ele eu cumpri. Eu não achava justo que ele pudesse tomar um tipo de atitude como a que ele tomou. Então isso aí pior do que menos gravosa do que a que ele tomou, porque seria só a interrupção do pagamento. Na verdade, além de interromper o pagamento, ficar me devendo, ele ainda pôs a minha irmã no problema que não tinha nada a ver com o problema. Mas isso aí certamente me acirraria meus ânimos. Tá. E aí você colocou aqui que você falou dessas 3 opções
Só que você falou que a opção da delação ela teria um outro efeito, que incriminaria. Qual é o problema da delação? É porque a delação eu nunca ia poder fazer uma delação restrita ao grupo JBS, ao Joesley, Wesley, Francisco, Ricardo Saldi, Barreto, Humberto Junqueira, José Carlos Krubzik, o senhor José Batista Sobrinho, Valéria Batista, a outra irmã dele. Eu nunca ia poder fazer um depoimento restrito só a família Batista, ao sobrinho deles, a todas essas pessoas. Eu teria que fazer um depoimento e qualquer procurador que eu sentasse, qual é a primeira coisa que o procurador ia falar? Tá bom, você já acabou de falar da família Batista, agora vamos passar para o próximo capítulo. Que aí ia envolver Gedel, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, várias outras pessoas que eu não queria envolver, até porque eram amigas minhas e eu tinha uma boa convivência com elas até aqueles momentos, e eles não eram o culpado da situação. Se tivesse alguém que ia ser culpado da situação da sessão de parar o pagamento, era o Joesley, porque ele tinha a responsabilidade de fazer o pagamento, porque ele recebeu e devia o dinheiro efetivamente para mim. Então, queria que você repetisse só as pessoas que você falou que poderiam estar no seu depoimento por escrito. Ver se você confirma essas pessoas que você mencionou. Gedel, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, deixa eu ver quem mais. Michel Temer, daria um efeito em cascata, né? Porque o que eu ia ter que falar de tudo, como eu estou falando aqui agora. As pessoas que estão no seu... Que estão em todos os anexos aí, todos os meus anexos. Eu ia ter que falar, na verdade, o que acontece? Eu ia ter que falar de absolutamente tudo, eu não ia poder omitir nada. Eu ia ter que chegar aqui e falar A, B, C, D, E, F, G, H. Eu ia ter que fazer a lista de chamada inteira, em resumo. Entendi. E me diz uma coisa. Quando você teve a certeza, você fala aqui, com a certeza do rompimento do pacto do Joesley, o documento decidiu procurar o Ministério Público fazer a colaboração premiada. E aí você começa a narrar aqui um monte de fatos que aconteceram quando você tomou essa decisão. Mas antes disso, você começa a narrar uns fatos de junho de 2016. Você cita um exemplo de um e-mail aqui que você mandou por engano. Explica pra gente isso aqui. Isso aí como eu disse, eu contratei em dezembro de 2015 o Antônio Cláudio Maris de Oliveira para ser meu advogado. Quando eu contratei ele, eu não conhecia ele e não sabia que ele era advogado do presidente Michel Temer. Ou seja, eu não tinha esse conhecimento. Depois que eu vim a saber, porque a imprensa noticiou que eu, Lúcio Bolonha Funari, tinha contratado o mesmo advogado que defendia o Michel Temer. Não sei que tipo de ação ele defende o Michel Temer. E aí, o que aconteceu? A linha que ele adotou era a linha de que eu não tinha que fazer nada. Ou seja, você tem que ficar parado e não fazer nada. E eu achava que eu tinha que fazer uma linha mais agressiva, que tinha que peticionar no STF, explicando o que aconteceu, anexando contrato, demonstrando tudo. Ele falou, não explica, porque se você explicar vai complicar mais. Como se ele não quisesse... É o seguinte, você está comigo, você é meu cliente, você está comigo, você não tem perigo de ser preso. Era uma frase que ele falava muito, você não tem perigo de ser preso, porque você é meu cliente. Achava aquilo, até assim, um pouco de arrogância dele, você não tem perigo de ser preso, você é meu cliente. Fala, qual é a certeza que ele tem disso aí, né? Aí, quando eu fui vendo o cenário configurar, eu falei, olha, eu preciso ter uma equipe de advogado que precisa ser estruturada para todas as áreas. Então, eu vou ter que ter um tributarista para cuidar desse problema que eu estou tendo na Receita Federal em Minas Gerais. Vou ter que ter um cara penalista para cuidar da área de direito penal tributário. Vou ter que ter um cara
seja daqueles advogados criminalistas, mas que não fazem sustentação oral, não faz nada, que é um cara que seja um parecista, para dar força à tese que eu levantasse. Eu tinha uma tese que o FGTS não era recursos públicos, ele era recursos privados, até porque o CNPJ do FII é um CNPJ privado. Para defender essa tese, eu ia ter que ter uma série então eu ia ter que ter um advogado que é especialista em economia, um advogado especialista em várias coisas. E eu cheguei e falei, quer saber, já que eu vou contratar um monte de advogado, eu vou aproveitar para acompanhar toda essa fase, todos esses advogados, eu vou contratar também o escritório do Figueiredo Bastos, que foi quem fez minha primeira delação, que se num dia der um problema de eu ter que apertar o alerta vermelho, eu já tenho um cara que está no par do processo desde o início até o final. É muito mais fácil o cara fazer uma delação, um advogado fazer uma delação para um cliente que ele conhece todo o histórico, do que ele chegar e fazer uma delação para um cliente que cai de uma hora para outra no colo dele. Ó, tô preso, vem aqui, me ajuda para você estar saindo. Isso foi em junho de 2016. Um pouco antes. Eu me reuni uma vez com o Gustavo, me reuni outra vez com... Ah, não, eu tô falando do e-mail. O e-mail foi Não, o e-mail foi em junho. Me reuni uma vez com o Gustavo, me reuni outra vez com o Figueiredo e o Gustavo, e me reuni uma vez com o Figueiredo no aeroporto. E aí o Gustavo me mandou uma proposta de honorários por e-mail. Defini um valor com eles, expliquei o que eu queria. Eles eram da opinião que eu já deveria, de antemão, fazer uma colaboração. E eu falava, eu era contra, porque eu falava, ó, eu acho que minha defesa técnica é uma boa defesa. E fora isso, eu acho que eu passei já um processo muito traumático quando eu fiz a primeira delação. Eu não quero passar isso de novo. É um processo realmente é um processo difícil. Eu tive que enfrentar o governo, porque naquela época eu depus contra os integrantes do PT, tive que depor contra deputado federal. Na minha acusação eu aleguei também a fraude contra um juiz que era desembargador convocado do TRF3. Isso aí criou o maior reboliço, fechou o tribunal em São Paulo, que foi aquela operação Temis. Então, fechou todos os bingos do Brasil. Então você vê, eu que não tinha nada a ver com bingo, de repente todos os caras de bingo ficaram meu inimigo. Então, aí, o que foi acontecendo? Eles tinham essa opinião, eu falei, não, por enquanto não, é só para acompanhar. E aí ele pegou e falou que não tinha problema acompanhar e que tinha que falar com os outros advogados se não tinha problema. Eu falei, ó, se tiver problema, o advogado que tiver problema, eu vou dispensar. E eu fui numa quarta-feira, fui numa terça-feira, se eu não me engano, numa reunião no escritório do Marista. Tinha assim uma reunião com ele a cada 15 dias para ver para avaliar a situação. Ou ele me requisitava algum documento, eu fazia o documento para ele, para falar como é que estava a coisa, não sei o quê. E aí, eu fui nessa terça-feira no escritório do Maris, e o Maris falou que não queria que eu... Ele não falou, não explicitou assim, não quer que você dê entrevista, não falou nada disso. E aconteceu que bem nesse dia, um repórter me ligou, falando que o Nelson Melo da Hipermarcas tinha feito delação e tinha me delatado. E que eu tratava com ele, e que ele que pagou as propinas, e que o Júnior, que é o João Alves Queiroz Filho, que é o Júnior da ISCO, não tinha nada a ver com o pagamento de propina, que ele não conhecia nada, que ele era o dono da empresa e que o Nelson, na verdade, fez tudo sem ninguém ver dentro da empresa. E aí eu respondi para um repórter que, na verdade, eu não tratava com o Nelson, eu tratava com o próprio Júnior. E que o Nelson era só um garoto que trazia recado de um lado para o outro. E aí,
a repórter falou, você tem prova disso? Falei, tenho. Mandei uma foto que estava eu e o Júnior sentados num almoço na casa do Naginar. Que é um almoço que depois até tem mais fatos relatados em anexos na frente aí que aconteceram. Esse Intermarcas é objeto de um anexo também. Também é objeto de um anexo. Então vamos montar por um e-mail. E aí, o que aconteceu? Veio o e-mail, como eu dei essa reportagem, saiu no Globo, online, não sei onde saiu. Um advogado que trabalha no escritório do Maris, que chama Newton Pavan, mandou um e-mail para mim, é bem deselegante, né? Porque um advogado, quando vai para receber, ele me ligava. Se ele vai se desligar da causa, ele devia ter me ligado também, né? Ó, não quero mais que você seja meu, não quero mais acompanhar a tua causa, devido a isso, isso e isso, estou desistindo da causa. Não. Ele fez tudo por e-mail, mandou um e-mail para mim, falou que estava renunciando à causa por causa disso e me deu 10 dias para me providenciar outro advogado. Aí eu respondi que eu aceitava e agradecia pelo que ele tinha feito. Só que por um engano meu, eu mandei uma proposta de honorários que eu tinha recebido do escritório do Figueiredo Basto. E aí, o que aconteceu? Mandou para o Maris. Para o Maris. Como resposta à carta que ele me mandou falando que queria desistir, que não iria mais advogar para mim. Aí quando eu mandei o e-mail de volta, foi anexo esse negócio do proposta do Figueiredo Basto. Como todo mundo sabe que Figueiredo Basto é um cara, é um advogado que tem essa linha de delação, e deu 10 minutos, eu tinha um telefone que tinha aquele aplicativo Vicle, tocou, era o Gedel me chamando, passando para trocar mensagem. Para trocar mensagem, Sigilosa, né? Sigilosa, autodestrutiva. Me chamando, perguntando se eu estava fazendo delação. E aí eu estava no meu escritório, eu falei, pô, esse cara tirou essa ideia, né? Falei que não. E eu fiquei pensando um pouco, pô, de onde esse cara tirou essa ideia? Aí só me surgiu uma ideia na cabeça. Que o Maris tinha vazado isso aí. E aí eu fui checar o e-mail e eu vi que o e-mail tinha ido incorporado no corpo do e-mail a proposta de honorário no Figueiredo Basto. Falei, só pode ter vindo do Maris. Aí eu peguei e liguei para ele. Ele naquela quinta-feira não estava trabalhando, ele foi viajar com a família dele, estava em Paraty. E tive uma discussão séria com ele no telefone, falando que ele era um profissional vagabundo, antiético, que tinha quebrado o sigilo do cliente. E falei, agora eu vou contratar outro cliente. Falei para ele, você vai ter que me devolver os honorários proporcionais pelaquilo que você não atuou na causa. Ele realmente devolveu. E eu peguei e fui atrás de outro advogado. Tá, só uma coisa, quando chegou a notícia do Gedel? Gedel, chegou a mensagem, você negou para ele. Neguei o que eu estava fazendo. Teve mais alguma coisa? Você negou prontamente? Você perguntou por que ele estava perguntando? Foi, porque está uma agitação aqui, está uma correria, está uma agitação aqui do palácio, aqui, um burburinho no palácio disso aqui. Ele falou burburinho no palácio, falei, porque podia ser de outra fonte, mas burburinho no palácio, como ele já estava no palácio, ele já era ministro, imaginei, só pode ter sido uma coisa. O que aconteceu? O Maris é advogado do Michel Temer, ligou para o Michel não tem acesso a mim, nem vai ligar para mim como presidente para perguntar um negócio desse, mandou o Gedel perguntar. Ou a segunda hipótese, o que podia ser? O Maris ligou para o Yunis, que é casado com uma prima do Maris, falou para o Yunis e o Yunis se dirigiu ao Gedel pedindo que o Gedel se dirigisse a mim. São as duas hipóteses que vieram na minha mente naquela hora que eram possíveis. O Gedel tinha esse acesso a você, mas você não tinha. Eu não tinha contato nem com o Yunis, nem com o Michel Temer. E nessa época o Yunis trabalhava... Era ministro. Ele tinha status de ministro, mas não era ministro. Ele tinha um assessor, ele era como se fosse um assessor especial do presidente Michel Temer. Tá. E aí, que outro fato você pode narrar aqui
sobre esse monitoramento, sobre você fazer ou não colaboração? Bom, um outro fato que aconteceu foi uma vez que eu estava na Papuda e o Daniel Geber chegou lá desesperado, perguntando se eu estava fazendo delação. Eu falei que não. Aí eu falei, por quê? Aí ele virou para mim e falou, não, porque o meu chefe recebeu lá o Padilha
ficou. Vai retomar agora. Tira aí.
É só dar um pause aí, por favor. Vou fazer um